Deus é bom, Ele ama você. Se você entregou sua vida para Ele, então a partir desse momento, sua vida tem um propósito, tem um chamado para você aqui nessa terra e Deus vai te ajudar de todas as formas a cumprir esse chamado. Mas, Sara, se eu estou fazendo tudo certo, se eu entreguei minha vida para Jesus, por que parece que a minha vida piorou depois que eu entreguei minha vida para Jesus? Por que parece que as coisas, em vez de melhorar, estão piorando? É porque quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele começou a te conduzir no processo do chamado que Ele tem para você realizar aqui nessa terra. E nesse processo, muitas coisas que Ele começa a te dirigir, você pode não querer fazer, por achar que aquilo não é bom para você, por achar que não era isso que você queria. Muitas vezes a gente quer seguir a Cristo, mas a gente quer seguir do nosso jeito, a gente quer escrever o roteiro para Cristo, entendeu? Mas a verdade é que Jesus Cristo, ele sabe o que é melhor para você, não é você que sabe o que é melhor para você. Se há algo para você realizar nessa terra e há, ele vai te conduzir até isso e ele sabe como te conduzir. Ele sabe o que fazer, como fazer para você chegar até o seu propósito, o seu chamado. Eu ouvi outro dia o pastor Tiago Brunet falando o seguinte: Deus revela o chamado, mas não revela o processo. Porque se Deus revelasse o processo, muita gente ia desistir de segui-lo. Infelizmente, a gente tem carne enquanto a gente viver e a nossa carne quer sabotar muitas vezes o processo por ela não querer passar por certas transformações. Mas Deus sabe, Jesus sabe por que Ele está nos conduzindo a certas transformações. Porque aquelas transformações têm a ver com o nosso chamado, com a realização do projeto dele na nossa vida. E às vezes a gente, consciente ou inconsciente, se recusa a passar por certas mudanças, por certas transformações. A gente não confia, a gente não quer mudar. Só que Deus sabe que se a gente não passar por aquela mudança, por certa mudança, por determinada mudança, o propósito dele não pode se cumprir. E aí se torna um problema a nossa resistência. Ou seja, se Deus quer te usar para cumprir um propósito dele aqui nessa vida, nessa terra, você vai ter que aceitar as mudanças. Se você não aceitar, ele vai levantar outra pessoa, porque o propósito dele não vai parar. Talvez você se identifique comigo. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, quando eu realmente me firmei com o Senhor, eu fiz uma oração a Ele e eu disse: Pai, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, eu quero cumprir o teu propósito nessa terra. E eu quero, Senhor, passar por todas as mudanças que o Senhor quer que eu passe. Eu aceito todas as transformações, tudo que o Senhor quiser mudar em mim pode mudar. Ou seja, eu fiz essa oração a Ele. Se em algum momento da sua vida você também fez essa oração a Ele, ou parecida com essa, então Ele vai ouvir a sua oração e vai cumprir o que você pediu. Você deu essa legalidade para Ele agir na sua vida. Então Ele vai agir e Ele vai te conduzir até o cumprimento do chamado dele na sua vida. E aí é nessa hora que muitas vezes a gente não entende por que aparentemente as coisas estão piorando. Mas é aparentemente. Lembra que é aparentemente. Por quê? Porque você fez aquela oração de entrega. Então, até mesmo essa aparente piora da situação, na verdade, não é uma piora. Ele está no controle. Deus tem os meios dele de nos transformar. Ele é o melhor pai, melhor professor, melhor educador que existe. E o motivo pelo qual muitas vezes a gente passa por certas situações é porque ele sabe que não tem outro jeito da gente aprender. Porque ele sabe como é a nossa personalidade, ele sabe como é que é o nosso caráter, como é que é o nosso jeito de ser. Então, ele sabe como tratar com cada um para cada um mudar. Deus tem os seus métodos, ele tem os seus meios de transformar a gente. E resistir à transformação de Deus é a maior burrice que a gente faz. Por quê? Porque uma vez que a gente fez uma aliança com ele, ele leva a sério a aliança. Ele não volta atrás da aliança, mesmo quando a gente resiste à mudança. Entendeu? Então a gente também não deve voltar atrás da nossa aliança, a gente deve aceitar o tratamento. Mas qual é a verdade? A verdade é que muitas vezes
a gente resiste e não aceita o tratamento. E aí, por isso, aparentemente, as coisas pioram. Porque Deus, como ele tem os seus meios de nos tratar, ele vai mudando os métodos, ele vai mudando os meios de nos tratar, de nos confrontar, de nos pressionar a mudança necessária para que se cumpra o plano dele. A moral da história é: toda vez que você achar que a situação está piorando, antes de você abrir a sua boca para reclamar, pare, abre sua boca em oração e diz o seguinte: Senhor, aonde eu estou resistindo à mudança? Porque acredite, se você não mudar, a situação pode piorar mais. Acredite, pode ser pior do que o que você está passando. Pode piorar, sim. Pior do que tá, não fica? Fica. Por isso, se você tem uma aliança com Deus, se você entregou sua vida a Cristo, não resista ao tratamento de Deus. Aceite as transformações que Ele está te conduzindo a passar. E nunca diga para Deus: eu sou assim e não vou mudar. Por quê? Porque senão você vai passar o que Jonas passou na barriga do peixe, tá? Que é uma situação que eu não desejo para ninguém. Horrível. Leia a história de Jonas e entenda que nunca foi da vontade de Deus que Jonas fosse passar tudo que ele passou e fosse parar dentro da barriga do peixe, tomando água podre de peixe podre no escuro 3 dias, passando tudo aquilo que ele passou. Deus nunca quis isso. Deus nunca teve esse desejo para Jonas, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus nunca quis o pior, sempre o melhor para Jonas. Mas Jonas resistiu à vontade de Deus, resistiu à transformação. Jonas se rebelou contra a vontade de Deus, mesmo ele pertencendo a Deus e tendo uma aliança com Deus. Que nós não sejamos assim, gente. Tipo de crente, eu tenho uma aliança com Deus, eu pertenço a Deus, vírgula, mas não aceita a transformação, é rebelde, não aceita as mudanças que Deus quer fazer. Porque uma coisa eu te digo, só tem 2 alternativas quando a gente entra por esse caminho. Ou a gente se desliga de Deus, quebra a aliança e se torna bastardo sem pai, ou a gente vai como Jonas para a barriga do peixe. Então, repetindo, se você se sente hoje na barriga do peixe, se a coisa parece que está piorando para o seu lado, não perca mais tempo. Entre em oração e fala com o Senhor: Senhor, o que eu tenho recusado mudar? Deus é bom o tempo todo, Ele não muda, Ele continua sendo bom e maravilhoso. Então, se a coisa está piorando, somos nós que não estamos aceitando a mudança e Deus está alterando os métodos de transformação. Amém, gente? Mas eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Gostaram desse filtro? É um filtro do Instagram que eu usei hoje, que eu não queria me maquiar. E ele maquia pra gente. Fiquei engraçada, né? Lembra de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.